Você, eu quero saber você. Porque geralmente o jogador ele fica, eu não vou falar que eu sou ídolo. Porque nem porque o Neto, eu sou ídolo do Corinthians. Claro. Você acha que você jogou... Vou mudar. Você acha que você jogou... Qual foi o seu desempenho no Flamengo? O que você acha? Você desempenhou bem? Você... Porque eu sei que você não vai responder que você é ídolo. Eu sei que você vai fugir dessa. Não, assim, vamos lá. Eu acho que são duas coisas totalmente diferentes também. Eu não tive, infelizmente, na minha época, nenhum time, por exemplo, no Flamengo, que eu pudesse entrar e falar assim, favoritos para o Campeonato Brasileiro, ou favoritos para ganhar a Libertadores. Não tive. Mas, ao mesmo tempo, a gente chegou em finais, a gente ganhou campeonatos, enfim. Eu acho que, individualmente falando, eu fiquei muito satisfeito do meu desempenho. E aí, se você pergunta, se você é difícil eu me auto-definir ou analisar, eu sempre tive essa dificuldade muito grande, né? Mas se eu pegar um pouco pelo carinho que eu tenho dos torcedores e da maioria, eu tô ali em um momento, em um lugar especial no coração da torcida. Isso eu falo porque não só por redes sociais, não só pelo dia a dia, quando eu vou ao Rio de Janeiro principalmente, ou em vários lugares do Brasil. Eu tive recentemente em João Pessoa, na Paraíba, para o evento do Flamengo. Eu não acreditei naquilo. Enfim, a quantidade de gente que foi me ver no shopping, nesse evento, e me dar os parabéns, e me dar um beijo, me dar um abraço, e palavras de carinho, de agradecimento. Quer dizer, eu fiquei realmente, não surpreso, mas muito feliz. Então, se for para analisar, se for definir e analisar por esse lado, e todas as mensagens de carinho que eu recebo, quando eu vou ao Maracanã, principalmente, meu Deus, é muito carinho. Então, por esse lado, sim, eu me considero eu considero que eu esteja aí no coração do torcedor do Flamengo. Não, legal. Eu te pergunto isso porque, assim, eu sabia já que, obviamente, hoje em dia fica meio que um negócio de não ser humilde, falar, eu sou ídolo e tal. Mas eu te pergunto isso, cara, porque dificilmente o jogador ou o ex-jogador, ele divide o que ele acha do próprio desempenho nos clubes que passou, o que ele achou, se poderia ter sido melhor, pior. Isso é legal de saber, porque isso é um parâmetro que me dá justamente de como funciona a mentalidade de vocês, ex-jogadores. Sim. Porque, obviamente, você passa pelo Flamengo, você sai do Flamengo, você fala, poxa, eu poderia ter caprichado mais ou não ali, sabe? Isso é uma coisa legal. Poderia ter feito diferente. Exato, sabe? É a sua jornada dentro do clube. Claro. Isso é legal de saber. Sim. Eu acho que eu sempre falo assim, qual foi o seu desempenho no clube? Faz uma retrospectiva, faz um resumo. Como você define? Eu sempre defino pelo termômetro do torcedor, pelo termômetro da torcida. Então, assim, os títulos que você ganhou, que você deixou de ganhar, as atuações, enfim, os troféus, claro que são importantes. Sabe, você ganhou 3 Ligas dos Campeões da Europa, claro, fica ali, é a história, e a história ninguém apaga do que você fez. Agora, para mim é um termômetro, para mim é o que eu represento para o torcedor do Flamengo. Para mim é o que eu represento quando eu vou a Madrid, quando eu vou a Santiago Bernabéu. Para mim eu represento quando eu voltar, eu tive uma vez só, mas foi muito rápido, a Zaragoza, que para muitos no Zaragoza eu sou considerado um dos maiores jogadores da história do clube, um dos maiores ídolos. Então, para mim é o que fica. É o carinho do torcedor. Então, acho que esse ponto é o mais importante, porque você voltar a um clube e você não é reconhecido, e você não tem um carinho da galera, fica algo muito distante, muito frio. Eu vejo que o jogador de futebol, ele tem mais isso do que técnico normalmente, de sair do clube bem, né? Não tem um jogador que fica feliz em sair do clube, o clube não curtindo a passagem dele, assim, mesmo que seja pouco tempo e tal. Vou ler uma coisa aqui pra você, sabe? Ó, o Gilberto mandou o seguinte:
Coloquei o nome do meu filho de Sávio por conta desse rapaz aí. Foi um grande jogador. Não, mas é sem sacanagem. Eu acho que assim, Sávio não é um nome muito comum. Não. Mas eu já escutei muita essa história de gente que botou o nome do filho por colocou causa do Sávio. Então tá respondida a pergunta aí da torcida de ídolo. Isso é legal, porque isso é um dos maiores reconhecimentos Total. que eu particularmente tenho. E assim, muitas vezes já. Muitas vezes. Eu recentemente, em Florianópolis, eu estava passando, fui num restaurante comprar enfim, e tinha um rapaz que me viu passar e que o filho dele estava lá com ele. Era um bebê de 1 ano, que o nome era Sávio. Nossa, que legal, hein? E ele foi lá falar comigo, ele não acreditava. E ele botou realmente, fez uma homenagem ao filho dele, no meu nome, flamenguista, claro. Então, sabe, não tem carinho maior, não tem reconhecimento maior do que a pessoa colocar um nome no filho ou um parente para te homenagear. Então, para mim, é o que fica. E assim, eu sempre pensei de 2 formas. É claro, quando você entra... Primeiro, eu joguei em 2 times maravilhosos, espetaculares, mas difíceis. A gente está falando de Flamengo e Real Madrid, que respira pressão. Flamengo mais difícil que Real Madrid? Porque pelo menos lá você tem os recursos para... Eu acho que de pressão são 2 clubes que exigem bastante do atleta. No Real dá pra se blindar mais, não é? Do que aqui no Brasil? Ou não? Não, o Real não pode perder 2 jogos seguidos. Porque se perder o terceiro já é crise total. Então é uma dificuldade muito grande, assim. Só que ao mesmo tempo você cresce com aquilo, com aquela obrigação, com aquela pressão, e você tem que jogar, você tem que dar tudo mesmo, porque não tem jeito. Então, mas eu criei uma coisa assim em mim, independentemente, é claro, você entra para respeitar a parte tática, ganhar títulos para o clube, entrar na história, mas eu procurei também, de uma certa forma, isso é uma coisa mais individual, mais particular minha, é tentar no campo passar alguma coisa além disso para o torcedor. Pô, eu preciso, independentemente disso, levar alguma alegria para o torcedor. Sei lá, e se eu puder levar através do meu jogo, do meu drible, da minha maneira de jogar, eu vou levar. E eu lembro que muitas vezes, recentemente, assim, eu estava conversando, meu filho me chamou a atenção, e aquela época da geral do Flamengo, do Maracanã, geral sempre cheia. Ele falou, pai, presta atenção na geral. Toda vez que você pega na bola, parece que a sensação que eu tenho é que eles esperam um drible. E quando você dribla, eles driblam juntos, eles correm. E aí eu comecei a reparar, em vários momentos na esquerda que eu pego a bola, o torcedor acompanhando, correndo, e eu driblava, ele voltava comigo. Quer dizer, legal. Pô, então não tem, pra mim não tinha preço isso também, sabe?